Pessoal, nós vamos ter então agora aqui uma breve aula sobre a chamada teoria da ligação de valência, né? TLV, tá certo? E que inevitavelmente inclui, né, o conceito, enfim, a noção de hibridização, enfim, o conceito de orbitais híbridos, tá certo? Vamos em frente então. Bom, a teoria da ligação de valência, né, é aquela que, no fim das contas, já nos é conhecida, né, desde o ensino médio, tá certo? Porque desde o ensino médio nós estamos habituados, né, a estudar química, a estudar a ligação química, falando em sobreposição de orbitais, orbitais híbridos, etc. Mas enfim, o pressuposto basilar da teoria da ligação de valência é que as ligações químicas entre os átomos, né, são formadas pela sobreposição de orbitais atômicos. Então, os átomos se aproximam, seus orbitais atômicos se sobrepõem. Nessa região de sobreposição dos orbitais atômicos, há compartilhamento de densidade eletrônica, ou, enfim, par de elétrons, se quisermos colocar assim, de forma tal que, né, há a formação da ligação química. E no slide mais adiante teceremos mais alguns comentários com relação a isso, né? Por que essa sobreposição de orbitais e compartilhamento de elétrons entre esses átomos que estão a sobrepor os seus orbitais termina, no fim das contas, por se traduzir numa ligação química, termina, no fim das contas, por se traduzir num sistema que apresenta uma energia potencial mais baixa do que aquelas espécies livres, né, separadas, não ligadas. Bom, um outro pressuposto da teoria da ligação de valência é que um par de elétrons de espinhos opostos, né, situado entre um par de átomos, constitui uma ligação. Então, um par de elétrons que devem ter espinhos opostos estarão situados entre esse par de átomos, né, que estão a ligar-se. Então, esse par de elétrons com espinhos opostos situados entre esses dois átomos constitui então uma ligação química, né? E esse emparelhamento aí desses elétrons, desses dois átomos diferentes, ocorre justamente quando acontece aquela sobreposição entre os seus orbitais, tá certo? Bom, e aí nós temos então a representação, né, da formação aí de algumas ligações químicas de acordo com a TLV, né? Aparecem os orbitais atômicos do hidrogênio, orbitais atômicos 2p do flúor, né? Lembrar que essas representações pictóricas tridimensionais, né? Bom, e aí evidentemente representadas, né, enfim, em duas dimensões, mas enfim, podemos assim chamar, o gráfico 3D, né, por assim dizer, das funções de onda. Né? No caso do hidrogênio, do orbital 2p do flúor, nesse caso, quer dizer, essas representações pictóricas que aí aparecem são, por assim dizer, o gráfico tridimensional de uma equação, que no caso é a função de onda, tá certo? Bom, no caso do átomo de hidrogênio, ok, os átomos se aproximam, os orbitais se sobrepõem, nessa região de sobreposição compartilham densidade eletrônica, enfim, compartilham ali, né, um par de elétrons, um elétron vindo de cada átomo, forma-se então uma ligação covalente, que é do tipo sigma, né, e graficamente essa ligação é representada ou por dois pontinhos, né, entre os dois átomos, ou, como é mais comum, por um traço. No caso da formação da molécula de HF, né, o orbital 1s do hidrogênio se sobrepõe a um orbital 2p do flúor, formando também uma ligação covalente. Nesse caso, uma ligação covalente do tipo polar. Né? Mas enfim. E no caso da molécula de F2, dois orbitais, né, 2p, cada um de um átomo diferente, ao longo do mesmo eixo coordenado. Né? Por convenção, esse eixo, né, ao longo do qual formam-se essas ligações sigma, seria o eixo Z, mas enfim, né? Dois orbitais P que estão situados ao longo do mesmo eixo, sobrepõem-se, enfim, compartilham aí um elétron de cada um, formando uma ligação covalente, tá certo? Do tipo sigma. Bom, então, sobreposição de orbitais, assim é que a TLV enxerga, né, a formação das ligações, sobreposição dos orbitais dos átomos que estão a ligar-se. Nessa região de sobreposição, eles compartilham um par de elétrons, que terão esses elétrons espinhos emparelhados, e assim então explica-se a formação
da ligação química. Esse gráfico, então, está representando a formação da ligação na molécula de hidrogênio, né? Mas, enfim, algo análogo, né, pode ser considerado para outras ligações entre outros elementos, né? Mas vamos lá. Considerando aí da direita para a esquerda, né, você tem aí dois átomos de hidrogênio separados, enfim, né, se quisermos usar aquela terminologia da física, separados a uma distância infinita, por assim dizer, mas enfim, separados a uma distância tal em que não há né, interação entre eles. Bom, a partir do momento em que esses átomos se aproximam cada vez mais e seus orbitais se sobrepõem, né, conforme nós podemos ver, nós estamos avançando aí da direita para a esquerda, né, a energia potencial diminui. Ela era zero quando os átomos estavam separados a uma distância na qual não interagiam, ela vai diminuindo cada vez mais à medida que os átomos se aproximam. Por quê? À medida que esses átomos se aproximam, os orbitais se sobrepõem, e nessa região de sobreposição os orbitais começam a haver compartilhamento de densidade eletrônica, ou enfim, os dois elétrons, nesse caso dos dois átomos de hidrogênio, né, emparelham seus elétrons. Enfim, esse par de elétrons constitui a ligação química. O que acontece? Esses dois elétrons estão agora, né, cada um desses elétrons está agora sendo atraído por dois núcleos, e não por um núcleo apenas, que era o que acontecia quando o átomo estava livre, não formando a ligação. De forma tal que a energia potencial diminui, né? E existe inclusive uma distância ótima, no qual essa energia potencial é mínima, e essa distância, né, entre os dois núcleos é justamente o comprimento de ligação, que nesse caso é de 74 picômetros. E o valor da energia potencial é justamente o valor da energia potencial nesse, né, ponto de mínima energia potencial é justamente a força da ligação, a energia da ligação, que nesse caso é de menos 436 kJ por mol. Ou seja, quando a ligação entre dois átomos de hidrogênio se forma, menos 436 kJ por mol de energia é liberada. Ou, para romper a ligação hidrogênio-hidrogênio na molécula de hidrogênio, você teria que fornecer 436 kJ por mol. Se nós continuamos avançando aí no nosso gráfico mais para a esquerda, o que acontece? Se essa distância entre os dois núcleos de hidrogênio diminui, né, torna-se menor do que 74 picômetros, então você estaria aproximando os núcleos de forma tal que a repulsão internuclear, a repulsão entre os dois núcleos, nesse caso entre os dois prótons, né, já, enfim, não há nêutrons no núcleo, mas enfim, né, nesse caso, a repulsão então entre os dois prótons, né, especificamente, se tornaria tal que a energia potencial do sistema, em vez de continuar a diminuir, começaria ao contrário, a aumentar, né? E quanto mais essa distância diminuísse, mais inclusive aumentaria essa energia potencial. Ou seja, a repulsão núcleo-núcleo, próton-próton, nesse caso, enfim, sobrepujaria, ultrapassaria, né, aquela diminuição de energia potencial que você teve por conta dos dois elétrons ali estarem sendo atraídos por dois núcleos e não apenas por um, né? De forma tal que, enfim, existe aí uma distância ótima entre os dois núcleos, de forma tal a maximizar as forças atrativas entre os núcleos e os elétrons e de forma tal a minimizar as forças repulsivas entre os dois núcleos. E essa distância corresponde justamente ao comprimento de ligação. Bom, esse raciocínio, esse gráfico, todas essas considerações foram feitas para a formação da ligação entre dois átomos de hidrogênio, pode igualmente ser feita para a formação da ligação entre dois outros átomos quaisquer, né? E isso explica então porque quando os dois orbitais se sobrepõem, né, dos dois átomos que estão ligando-se, e no caso há o compartilhamento ali de densidade eletrônica, ou enfim, eles compartilham um par de elétrons, e esses elétrons estarão com espinhos emparelhados, há uma diminuição da energia potencial, né, em relação aos átomos livres, de forma tal que isso explica então a estabilidade termodinâmica da ligação que foi formada e, por conseguinte, a estabilidade termodinâmica das moléculas. Perfeito? Sigamos em frente, então. Bom, ok.
A ligação se dá pela sobreposição de orbitais, compartilhamento, né, de elétrons, elétrons terão spins emparelhados, etc. e tal. Bom, mas perceba-se o seguinte, então. Tomemos a molécula de metano, né? Estrutura de Lewis, que aí aparece, né? Há 4 pares de elétrons em torno do átomo central. Esses 4 pares de elétrons estão formando 4 ligações, não há pares livres. E com base no modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, nós podemos deduzir que essa geometria será tetraédrica. Né? Ok, mas na estrutura de Lewis, nós não dizemos, né, aonde, afinal, estão localizados esses pares de elétrons. Né? Porque, modernamente, as regras que nós usamos para escrever estruturas de Lewis é a seguinte. Né? Escreva a configuração eletrônica de cada um dos elementos, né, que estão formando a molécula, o íon, enfim, a espécie química. Você soma todos os elétrons de valência, depois forma uma ligação covalente entre o átomo central e cada um dos átomos periféricos. Se ainda restarem elétrons, você completa os octetos dos átomos ligados ao átomo central. Se ainda restarem elétrons, você os posiciona em torno do átomo central. E, eventualmente, para completar octetos ou para completar a valência dos elementos, você poderá formar ligações múltiplas, duplas, triplas, como seja. Né? Então, nós começamos escrevendo a estrutura de Lewis, escrevendo a configuração eletrônica. Bom, mas Lewis, né, naquele seu modelo dos átomos cúbicos, o artigo de 1913, né, se não me falha a memória, mas enfim, posso estar me enganando, né, mas confira 1913, 1916, não me recordo agora, mas enfim, você localiza isso fácil. O fato é, que é o que importa dizer nesse caso, a proposição, né, de Lewis de que a ligação é formada pelo compartilhamento de par de elétrons, representar o par de elétrons, né, como sendo aqueles 2 pontinhos, etc. Essa proposição de Lewis é pré-mecânica quântica, é pré-aplicação, né, da mecânica quântica a moléculas. Né? É pré-teoria da ligação de valência. Né? Então Lewis, evidentemente, não escrevia as estruturas que hoje levam o seu nome, seguindo as regras que nós escrevemos hoje. Escreve a configuração eletrônica, somos elétrons de valência, porque quando Lewis propôs isso, nem se falava em configuração eletrônica. Evidentemente, o elétron já houvera sido descoberto. Tanto é que Lewis propõe que a ligação é formada, enfim, constitui-se aí no compartilhamento de um par de elétrons. Né? Mas não se falava em configuração eletrônica. Né? Essa proposição de Lewis é pré-mecânica quântica, é pré-teoria da ligação de valência, enfim. Né? Mas, por exemplo, no caso do carbono, já se sabia desde o século XIX, pouco antes, enfim, que a valência do carbono era 4, que ele formava 4 ligações, então deveriam existir, por certo, 4 pares de elétrons em torno do átomo de carbono, que era perfeitamente compatível com o fato de que, por exemplo, no metano, ele forma 4 ligações. Mas essa pequena digressão, né, histórica, etc., é para dizer o seguinte. Né? Quando nós escrevemos estruturas de Lewis, ok, no caso do metano, nós, né, confirmamos que existem 4 pares de elétrons em torno do átomo de carbono. Mas aonde estão localizados esses elétrons? Nós não sabemos, nós não informamos. Né? Não temos como saber. Bom, até LV nós vamos falar em sobreposição de orbitais. Então, esses pares de elétrons que estão em torno do átomo central estão localizados em determinados orbitais. Né? Mas quais orbitais são esses? Mas veja que, por exemplo, no caso do carbono, né? número atômico 6. 1s2, 2s2, 2p2. Então, subnível 2p, eu tenho 2 orbitais com um elétron cada e um orbital vazio. Né? Então, tenho 2 elétrons que eu posso emparelhar, com os elétrons de 2 átomos de hidrogênio, formando 2 ligações, e eu tenho um orbital p vago. Né? Não seria com o hidrogênio, mas eventualmente o carbono poderia formar uma ligação com uma espécie que pudesse, enfim, fornecer um par de elétrons, né? Naquilo que você encontra aí nos textos do ensino médio ou em alguns textos mais antigos, chamada de ligação dativa, né? Ligação covalente dativa, que é uma ligação covalente, né? Com a única diferença de que, em vez de o par de elétrons vir um elétron de um átomo e outro elétron de outro átomo, os 2 elétrons vêm de um único átomo. Mas enfim, 2p2, 2 elétrons desemparelhados, um orbital p vago, eu poderia formar 2 ligações, né, por emparelhamento de elétrons nesses 2 orbitais p, que cada um tem um elétron, e formar uma outra ligação dativa, se fosse o caso. Então, deveria esperar que o carbono fosse capaz de formar, no máximo, 3 ligações.
Mas, desde o século XIX, por aí já se sabia que a valência do carbono era 4, enfim, no século XX já estava, né, devidamente estabelecido, evidentemente. O carbono forma 4 ligações. Né? E, além disso, se eu considerar que os orbitais P são, né, se eu me recordar que eles são perpendiculares entre si, eu deveria esperar que os ângulos de ligação, né, fossem de 90 graus. Bom, mas, primeiro, o carbono não forma apenas 3 ligações, forma 4 e, no caso da molécula do metano, sabe-se que a geometria é tetraédrica e o ângulo, portanto, é o ângulo tetraédrico, 109,5 graus. Moral da história: a TLV pura, por assim dizer, não consegue explicar como é que o carbono, isso vale para outros elementos também, etc. Mas enfim, vem outros exemplos na sequência. Mas o fato é que a TLV pura não consegue explicar como é que o carbono forma 4 ligações e, além disso, a geometria tetraédrica para o metano. Né? Daí, então, Pauling introduzirá, né, Linus Pauling ou Linus Pauling introduzirá o conceito de orbitais híbridos, a hibridização de orbitais. Né? Você irá combinar orbitais atômicos puros, produzindo orbitais atômicos híbridos. É claro que nós podemos representar essa combinação por representações pictóricas, né, como se costuma fazer. Mas não nos esqueçamos que quando se fala combinar orbitais, né, na verdade você está combinando, manipulando matematicamente as funções de onda desses respectivos orbitais. Então, na verdade, é uma conta que existe por trás disso, né, por assim dizer. É a manipulação das funções de ondas. É uma manipulação matemática, né, que acontece, essa combinação de orbitais atômicos puros para produzir orbitais atômicos híbridos é uma combinação matemática, no fim das contas, das funções de onda. Que, é claro, pode ser traduzida depois, né, assim como se faz para os orbitais atômicos puros, também para os orbitais atômicos híbridos, né, aquelas funções de onda, pode-se atribuir valores ali, né, para os ângulos, R, etc., que apareçam na equação, e aí você obter uma representação pictórica, obter, por assim dizer, um gráfico tridimensional, né, correspondente àquelas funções de onda, enfim, os orbitais, né, tal qual nós os vemos representados nos livros didáticos, como, por exemplo, nessa figura que aí aparece. Tá certo? Mas, enfim, é necessário recorrer para ainda permanecermos com a TLV como uma teoria, né, que engloba um modelo, etc. Enfim, ainda para permanecermos com a TLV como uma abordagem adequada para explicar a formação das ligações químicas, nós precisamos necessariamente introduzir o conceito, a noção de orbitais híbridos. Né? Orbitais atômicos puros podem ser combinados para produzir orbitais atômicos híbridos. Né? Bom, algumas considerações mais aqui sobre a hibridização. Né? A teoria da hibridização dos orbitais foi proposta por Linus Pauling, né, com o objetivo de explicar a ligação no metano e outras moléculas. Né? Segundo a teoria de Pauling, um novo conjunto de orbitais, chamado orbitais híbridos, né, pode ser criado pela mistura de orbitais S, P e D de um átomo. Né? O número de orbitais híbridos é sempre o mesmo que o número de orbitais atômicos que são mesclados para criar o conjunto de orbitais híbridos. Enfim, se eu combinar dois orbitais atômicos puros, eu obterei dois orbitais atômicos híbridos. Se eu combinar 3, 4 orbitais atômicos puros, eu obterei 3, 4 orbitais atômicos híbridos. Tá certo? Vamos em frente. Então, nós temos aí para o carbono, né? Estado fundamental, 2s2, 2p2, na camada de valência. Né? Eu posso promover um dos orbitais 2s a um dos orbitais 2p, o orbital está vago. Né? Eu teria, então, carbono num estado excitado, e aí, então, eu tenho os 4 orbitais híbridos do tipo sp3. Né? Um orbital s foi combinado com 3 orbitais p, produzindo, portanto, 4 orbitais híbridos do tipo sp3. Cada um desses orbitais tem um elétron desemparelhado, e agora sim eu consigo então explicar como é que o carbono consegue formar 4 ligações. Aparece aí na figura função de onda por orbital 2s para os 3 orbitais p, né? Px, Py, Pz. Então são essas funções de onda que são combinadas, manipuladas para obter-se, né, os orbitais híbridos. Né? E aí nós podemos também fazer essa representação pictórica que aí aparece, né? O orbital 2s, os 3 orbitais 2p, cada um dos seus eixos coordenados, né, combinados entre si
para produzir então 4 orbitais híbridos. Mas detalhe, era um aspecto importante que merece ser destacado. A hibridização, até onde se sabe pelo menos, não é um fenômeno físico. Né? Não é como se eu tivesse, no experimento imaginário, um átomo de carbono, se aproximando desse átomo de carbono 4 átomos de hidrogênio, né? Ao longo, por exemplo, aí, dos vértices de um tetraedro. E a partir de uma certa distância de aproximação, né? Com base numa interação campo-campo, coisa que o valha, enfim, os orbitais atômicos do carbono se rearranjariam, né, de forma tal a permitir a formação de 4 ligações com esses 4 átomos de hidrogênio. Né? Não é isso. A hibridização, até onde se sabe ao menos, não é um fenômeno físico. O que acontece? A sua teoria, que engloba um modelo, né, mas enfim, o seu modelo, ele precisa fazer frente à realidade. Né? Era fato conhecido que, primeiro, carbono forma 4 ligações, ponto. Segundo, a geometria da molécula de metano é tetraédrica. Bom, se eu considerar a TLV pura, como já dissemos anteriormente, né, carbono poderia formar no máximo 3 ligações e uma teria que ser dativa, e a geometria com certeza não seria tetraédrica, visto que os 3 orbitais P são perpendiculares entre si. Né? Então, introduz-se o conceito, a noção de hibridização, eu combino os orbitais atômicos puros para produzir orbitais atômicos híbridos. Né? Ok. Mas, enfim, essa combinação é uma combinação matemática das funções de onda. E aí, tudo bem. Né? Obtive, então, os 4 orbitais híbridos que eu necessitava, por assim dizer. Mas isso quer dizer que essas resultantes, né, dessas combinações, produzindo esses 4 orbitais atômicos híbridos, cujos vértices estão voltados para, né, cujos lóbulos, perdão, estão voltados para os vértices de um tetraedro. Essas são as únicas combinações que eu posso obter? Não, não. Poderia obter, matematicamente falando, várias outras. Né? Mas eu preciso fazer frente aos dados experimentais. Carbono forma 4 ligações. A geometria do metano é tetraédrica. Então, eu preciso de 4 resultantes, né, dessas combinações que me produzam 4 orbitais degenerados, com a mesma energia, né, porque eu preciso de 4 ligações com o mesmo comprimento, com a mesma energia. E, além disso, os lóbulos aí desses orbitais devem estar voltados para os vértices de um tetraedro, porque, afinal, é sabido que a geometria do metano é tetraédrica. Né? Então, de várias combinações matematicamente falando possíveis, né, só passam aí pelo meu crivo essas 4, aquelas que têm, né, enfim, que estão associadas ou que correspondem a 4 orbitais degenerados, com a mesma energia, e cujos lóbulos estão voltados para os vértices de um tetraedro. Assim eu explico, primeiro, como é que o carbono forma 4 ligações, que as 4 ligações, no caso, são inclusive com o mesmo comprimento e com a mesma energia, e que, além disso, a geometria é tetraédrica. Né? Mas não que essas sejam as únicas combinações, matematicamente falando, possíveis. Essas são as combinações que atendem aquilo que eu necessito. Né? Que atendem aquilo que eu necessito. De novo, né? Focando naquele aspecto que a hibridização não é um fenômeno físico, né? Ela é uma manipulação das funções de onda dos orbitais atômicos puros, né, para produzir orbitais atômicos híbridos, mas enfim, dentre as manipulações matematicamente possíveis, ficarei com aquelas que conduzam aquilo de que eu necessito. Nesse caso, 4 orbitais degenerados e cujos lóbulos voltam-se para os vértices de um tetraedro, explicando como é que o carbono forma 4 ligações, que as ligações têm mesmo comprimento e mesma energia, e que, além disso, a geometria em torno do carbono, nesse caso, é tetraédrica. Perfeito? Bom, nós temos aí, então, né, as moléculas de amônia e metano. No nitrogênio, na amônia, né, ou no oxigênio, no caso da molécula de água, eu tenho uma situação análoga que eu tenho para o carbono na molécula de metano, ou seja, eu tenho 4 pares de elétrons em torno do átomo central. Com a diferença de que na amônia, um dos pares de elétrons não está formando ligação, né? Então a geometria é piramidal trigonal, enfim. E na molécula de água, 2 pares de elétrons não estão formando ligação, a geometria é angular. Né? Como esse par, ou pares no caso da molécula de água, né? Mas enfim, como o par de elétrons livres
não ligantes, né? Está sendo atraído por apenas um núcleo e não por dois, né? Como no caso do par de elétrons que faz parte da ligação. Essa nuvem eletrônica é algo mais expandida, algo mais volumosa, de forma tal que os pares isolados repelem-se entre si mais fortemente do que um par isolado repele um par ligante, né? E a repulsão entre o par ligante e o par isolado, por sua vez, é maior do que aquela entre os pares ligantes, entre dois pares ligantes. E isso explica por quê, né? Enquanto no metano o ângulo de ligação é o ângulo tetraédrico, 109,5 graus, na amônia esse ângulo de ligação cai para 107,5 e na água cai um pouco mais, cai para 104,5 graus. Né? Bom, a questão nesse caso é, enfim, retomamos aí, né? Estrutura de Lewis, a teoria da repulsão dos pares de elétrons indiretamente para prever a geometria, etc. Explicar por que o ângulo diminui, né? Entre metano, amônia e água. Mas enfim, o ponto-chave é no nitrogênio, no caso da amônia, ou em torno do oxigênio, no caso da água. Eu tenho 4 pares de elétrons, então eu preciso também de 4 orbitais híbridos, né? Então a hibridização na amônia será também sp3, a hibridização do nitrogênio, né, na amônia, a hibridização dos orbitais do nitrogênio na amônia, né, será sp3 e dos orbitais do oxigênio na água será também sp3. Eu precisarei combinar matematicamente, etc., um orbital tipo S com 3 orbitais do tipo P, né, formando orbitais híbridos do tipo sp3, tá certo? Mas há uma questão a esclarecer com relação a isso, faremos nos 2 slides seguintes. Bom, então nós temos esse artigo publicado em 2017 no African Journal of Chemical Education, né? Colocamos aí a referência só para quem se interessar, se quiser ler o artigo na íntegra. Enfim, o periódico é disponibilizado gratuitamente, é um open journal, né? É disponibilizado gratuitamente aí na internet, tá certo? Fica a referência, mas na verdade o que nos interessa é a figura que é desse artigo que aparece aí no slide seguinte. Bom, aí está. E no caso, estamos abrindo aqui um pequeno parêntese, né, para esclarecer algumas coisas. Enfim, está fora um pouco do nível, digamos assim, da nossa disciplina aqui de Química Geral. Mas o ponto-chave é, se algum dia você abrir um livro aí de Química Inorgânica, por exemplo, né, e encontrar que a hibridização do oxigênio na água é sp4 e que a hibridização do nitrogênio na amônia é sp3,42, né, não se trata de um erro de digitação, nem de um equívoco, né, por parte do autor do livro, tá certo? Tanto no carbono, no caso do metano, nitrogênio, no caso da amônia, ou oxigênio, no caso da molécula de água, eu preciso de 4 orbitais híbridos e para produzir esses orbitais híbridos eu utilizo um orbital S e 3 orbitais P, de forma tal que, nesse sentido, a hibridização nos 3 casos é sp3. Né? Mas acontece que aquele subscrito, aquele sobrescrito, melhor dizendo, que aparece ali no P, né, sp3, naquele sobrescrito, ou sp2, enfim, quando for o caso, aquele sobrescrito que aparece ali no P, ele não é o número de orbitais P que são utilizados para formar os orbitais híbridos. Porque se fosse assim, teria que ser sp3, né? Para o carbono no metano, para o nitrogênio na amônia e para o oxigênio na água. Né? Esse sobrescrito que aparece aí no P, né, na verdade está relacionado ao percentual de caráter S e, por conseguinte, do caráter P também, né, do percentual de caráter S e de caráter P dos orbitais híbridos formados. Né? Então esse N, né, N aí no caso é igual a esse sobrescrito aí no P, é igual a menos 1 cosseno θ. Θ é o ângulo de ligação. Se θ for 109,5 graus, que é o ângulo tetraédrico, N é igual a 3. Mas como na molécula de água o ângulo é 104,5, né? Você vai ficar com sp4. E se você fizer o cálculo, né, para o nitrogênio na amônia com 107 graus, dá sp 3,42. Ou você pode usar o 107,5, como seja. Mas enfim, o fato é que não vai dar 3. Né? Então, se você encontrar por aí em algum livro que a hibridização do oxigênio na água é sp4, né, está correto. Tá certo? O autor não errou, não se equivocou. Né?
porque esse sobrescrito no P não é o número de, não representa o número de orbitais P envolvidos na hibridização. Está relacionado, na verdade, ao percentual de caráter S e de caráter P, portanto, nos orbitais híbridos formados, né? E o valor desse sobrescrito é dado por essa equação, menos 1 cosseno θ, θ é o ângulo de ligação, tá certo? E essa equação número 2 aí que aparece, né, nos fornece o cosseno, né, e portanto, enfim, está relacionado ao ângulo de ligação entre dois orbitais híbridos, enfim, vizinhos, né, por assim dizer, né, SPM e SPN. Né. Bom, se M for igual a N, né, e se M for igual a 3, 2 ou 1, né, você vai obter aí para o cosseno alfa, bom, você vai calcular alfa, né, vai obter o cosseno alfa, e calculando o alfa você vai obter justamente, né, 109,5, 120 graus, 180 graus, que são os ângulos de ligação aí nos orbitais híbridos do tipo sp3, sp2 e sp, tá certo? Mas enfim, fica aí esse esclarecimento e aí prossigamos então, fechemos o parêntese, né, e prossigamos então aí na nossa explanação. Bom, nós consideramos, né, metano, amônia, água, enfim, moléculas relativamente pequenas com apenas um átomo central, etc. Mas o mesmo raciocínio que foi utilizado ali para o átomo de carbono, por exemplo, no metano, né, você pode utilizar em moléculas maiores, no caso aí o etano. Né? Então você teria a hibridização do tipo sp3 em cada átomo de carbono. Né? Três desses orbitais híbridos estão formando ligações sigma com três átomos de hidrogênio e o outro orbital híbrido está se sobrepondo ao orbital híbrido do carbono vizinho, formando uma ligação sigma entre os dois átomos de carbono. Quer dizer, você considera átomo por átomo, né, e vê qual é a vizinhança desse átomo de forma tal que, né, permanece perfeitamente válido aí o raciocínio em cima de qual é a hibridização, né, dos orbitais daquele determinado átomo, ainda que você esteja a considerar, né, moléculas maiores com maior número de átomos. No caso, você vai considerar átomo por átomo, né, vizinhança por vizinhança, da mesma forma que quando utilizávamos lá o modelo da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, considerando, né, átomo por átomo, poderíamos também determinar qual a geometria, né, em torno daquele átomo. Perfeito? Bom, e aí só mais um exemplo, né? No caso, a molécula de eteno, né? No caso, a hibridização é do tipo sp2, né? Porque a vizinhança em cada átomo de carbono é trigonal planar. Né? Então, dois dos orbitais híbridos sp2 formam ligações sigma com átomos de hidrogênio e o outro orbital híbrido sp2 se sobrepõe ao orbital híbrido sp2 do carbono vizinho, formando uma ligação sigma. E você tem dois orbitais p em cada um dos átomos de carbono, dois orbitais p puros, não hibridizados, que sobrepõem, formando uma ligação do tipo π. Né? Mas enfim, só para ilustrar que, enfim, o conceito ou uso de orbitais híbridos permanece válido para espécies maiores também, tá certo? Com espécies que não têm apenas, né, um átomo central. Bom, e aqui então, só a título de ilustração, né, ficou um pouquinho desfocada aí a figura da parte superior, mas enfim, apontando-se aí com a hibridização do átomo de carbono ou também do átomo de oxigênio, né? Enfim, em cada átomo por átomo, né? Cada um dos átomos, qual é a hibridização. E na figura da direita, as ligações que estão sendo formadas, né? Por exemplo, carbono com hibridização sp3 formando ligações sigma com sobrepondo, né, esse orbital híbrido com esses orbitais híbridos sp3 com orbitais dos átomos de hidrogênio. Né? No caso da dupla ligação carbono-carbono, uma ligação sigma formada pela sobreposição, né, de dois orbitais híbridos do tipo sp2, né, e também uma ligação π formada pela sobreposição de dois orbitais p não hibridizados, assim por diante. Mas enfim, considerando, né, átomo por átomo, você pode determinar qual é a hibridização dos orbitais de cada um dos átomos. Enfim, acho que ficou claro, mas não custa lembrar que nós estamos tratando sempre aqui de orbitais atômicos, né? Quer sejam orbitais
atômicos puros, quer sejam orbitais atômicos híbridos, o que nós temos ainda são orbitais atômicos, né? Aqueles orbitais aqueles orbitais sp3, né, no metano, no carbono, né, do metano, são orbitais atômicos híbridos, porém pertencem apenas ao átomo de carbono. São orbitais atômicos ainda, né, são orbitais atômicos, embora híbridos, mas são orbitais atômicos, pertencem apenas a um determinado átomo, tá certo? Mas enfim, isso para diferenciar de algo que veremos em aula posterior, que é a chamada teoria dos orbitais moleculares, né? Mas enfim, nós estamos aqui, quer seja, né, na TLV, digamos, pura, quer seja essa variante, né, esse adendo à TLV, que é o conceito, enfim, a proposição da hibridização. O fato é que sejam orbitais puros ou híbridos, são sempre orbitais atômicos, pertencem a um dado átomo em particular, tá certo? Prossigamos então. Bom, ao escrevermos as estruturas de Lewis, né, com aquelas regras já conhecidas, nós constatamos que em torno do átomo de fósforo nós temos 5 pares de elétrons. Evidentemente o fósforo, nesse caso, não está obedecendo à regra do octeto, né? Enfim, com esses 5 pares de elétrons formando 5 ligações, como na molécula de PF5, por exemplo, usando o modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, nós chegamos à conclusão que a geometria é do tipo bipiramidal trigonal, né? Mas enfim, o átomo de fósforo, então, na camada de valência, né, configuração 3s2, 3p3, né, só tem 3 elétrons desemparelhados. Eu deveria esperar, com base na TLV, que o átomo de fósforo fosse capaz de formar no máximo 3 ligações, né? E, além disso, como os orbitais P são perpendiculares entre si, eu deveria esperar ângulos de ligação de 90 graus, né? Bom, mas o fósforo, né, escrevendo as estruturas de Lewis, nós sabemos que forma 5 ligações, né? PF5 é um composto, enfim, composto de fósforo, né, pentavalentes, são conhecidos desde o século XIX, coisa do gênero, antes até. Enfim, que o fósforo é capaz de formar, né, 5 ligações era fato sabido, né? Antes, enfim, do surgimento da mecânica quântica, da sua aplicação às moléculas, enfim, né, antes do surgimento da TLV, etc., né? Então eu preciso fazer frente ao fato de que o fósforo, primeiro, forma 5 ligações, e no caso do PF5, né? E além disso, que a geometria é do tipo piramidal trigonal. Na TLV pura, né, eu não consigo explicar isso. Eu deveria esperar que o fósforo fosse capaz de formar no máximo 3 ligações, né, e que os ângulos de ligação seriam de 90 graus. Bom, de novo, eu sou forçado a introduzir o conceito de hibridização, né? Então, eu promovo um dos elétrons S a um dos orbitais vagos 3D, que é o que vem na sequência, né? Enfim, com base na sequência dos níveis e subníveis de energia. E eu formo, então, 5 orbitais híbridos. Eu combino 5 orbitais atômicos puros, produzindo 5 orbitais híbridos do tipo sp3d, né? E como o fósforo possui 5 elétrons na camada de valência, eu posiciono um elétron em cada um desses orbitais. Agora sim, eu tenho 5 orbitais, cada um deles com um elétron desemparelhado, né? E cada um desses orbitais híbridos pode se sobrepor a um orbital do flúor, perdão, né? Na qual tenho também um elétron desemparelhado, para formar uma ligação covalente, né, emparelhando ali seus elétrons. Então eu consigo explicar como é que o fósforo consegue formar 5 ligações. Mas enfim, combinei aí as funções de onda, né? Combinei os orbitais atômicos puros do fósforo para produzir orbitais híbridos. Mas enfim, não são quaisquer combinações que me interessam ou que me satisfazem, porque eu preciso de 5 orbitais que sejam degenerados, e além disso, eu preciso que os lóbulos desses orbitais estejam voltados para os vértices de de uma bipirâmide trigonal, para explicar também a geometria, né? Então, aquele mesmo raciocínio que fizemos para o metano, não são quaisquer combinações que nos interessam. Nesse caso, eu preciso de 5 orbitais degenerados, né? Bom, primeiro eu preciso de 5 orbitais, né, para ter 5 elétrons desemparelhados e explicar como é que o fósforo forma 5 ligações. E além disso, eu preciso que esses orbitais sejam degenerados, porque
As ligações fósforo-flúor têm todas o mesmo comprimento e mesma energia, e além disso, eu necessito que os lóbulos desses orbitais híbridos estejam voltados para os vértices de uma bipirâmide de base trigonal, porque essa é a geometria do PF5. Mas enfim, nesse caso, eu preciso incluir, né, entre os orbitais que serão hibridizados, orbitais do tipo D, tá certo? Prossigamos então. Bom, quando nós escrevemos a estrutura de Lewis para o SF6, nós verificamos que em torno do átomo de enxofre há 6 pares de elétrons, 12 elétrons, portanto, né? E o enxofre, evidentemente, no SF6 não está obedecendo à regra do octeto. Mas, enfim, precisamos explicar, né, como, afinal, o enxofre consegue formar as 6 ligações. Percebam que a configuração aí de valência é 3s2, 3p4, né? De forma tal que eu esperaria que o enxofre fosse capaz de formar no máximo 2 ligações, porque tem, né, 2 orbitais semi-preenchidos, enfim, pode emparelhar ali 2 elétrons, né, um em cada orbital de alguma espécie que esteja se ligando ao enxofre, né? No entanto, o enxofre comprovadamente forma 6 ligações em SF6, por exemplo, né? Sim, no caso sabemos que a geometria também é octaédrica, né, com base no modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Mas então, se eu promover, né, por assim dizer, um dos elétrons S e um dos elétrons P, cada um deles, né, enfim, para 2 orbitais D, né, se eu combinar um orbital S, 3 orbitais P e 2 orbitais D, eu posso então produzir 6 orbitais híbridos do tipo sp3d2, sp3d2. E aí então eu terei 6 elétrons desemparelhados e aí sim, né, em 6 orbitais diferentes, enfim, a possibilidade de formar 6 ligações. Com isso eu explico como é que o enxofre consegue formar 6 ligações. Além disso, eu necessito que esses 6 orbitais híbridos sejam degenerados, visto que, né, o comprimento e a energia de ligação na molécula de F6 das 6 ligações, né, o comprimento e a energia das 6 ligações são iguais, de forma tal que eu preciso então que esses 6 orbitais híbridos sejam degenerados. Ademais, os lóbulos desses 6 orbitais híbridos deverão necessariamente estar voltados para os vértices de um octaedro, visto que a geometria é octaédrica. Ou seja, eu vou combinar as funções de ondas aí dos orbitais 3s com os orbitais 3p, com as funções de ondas de 2 orbitais d, né, para produzir orbitais híbridos, mas não são todas e quaisquer resultantes, por assim dizer, dessas combinações que me interessam, né? Preciso aí de 6 orbitais para explicar as 6 ligações, claro, mas também preciso que esses 6 orbitais sejam degenerados e que, ademais, os seus lóbulos estejam voltados para os vértices de um octaedro, porque, afinal, geometria octaédrica é a geometria de SF6, né? Então, um pequeno parêntese, né? Não vamos falar aqui em elementos e operações de simetria, aplicações da teoria de grupos, a química, etc., que é algo que está bastante acima, bastante além, né, do nosso curso de Química Geral. Mas, de toda sorte, veja-se o seguinte, no caso do SF6. Fica mais claro, mais fácil de perceber do que até no caso do PF5, mas para lá um raciocínio análogo é equivalente. Que é o seguinte, bom, ok, eu combino um orbital S com 3 orbitais P, que são esses aí de valência, né, do nível 3, n igual a 3, enfim, com 2 orbitais D. Perfeito. Bom, mas orbitais de D são 5, né? dz2, dx2 menos y2, dxy, dxz e dyz. Bom, vou pegar 2, né, desses 5 aí orbitais D para combinar e tal e construir, né, por assim dizer, os orbitais híbridos. Mas quaisquer desses 5 orbitais D servem, né? Bom, por questões referentes à simetria, que aí é algo bastante mais complexo, digamos assim, que envolve, né, teoria de grupos, a aplicação da teoria de grupos à química, né, as moléculas, enfim, né, teríamos que falar em elementos de operações de simetria, grupos pontuais, etc. Enfim, algo que está bastante acima, bastante além
do nosso curso de Química Geral. Mas, ficando apenas aí com geometria, perceba-se o seguinte: qual é a geometria que eu desejo, né? Enfim, qual é a geometria que SF6 apresenta e, portanto, né, qual é a geometria que eu preciso ser conduzido a ela, né, utilizando aí os orbitais híbridos, a geometria octaédrica. Né? Então, dos 5 orbitais D, né, eu vou escolher, bom, em princípio eles são degenerados, né? Enfim, antes ali de eu promover a minha hibridização e tal, mas eu vou escolher aqueles que sejam mais adequados do ponto de vista da geometria que eu desejo. Se a geometria octaédrica, é mais natural que eu escolha quais orbitais D? O DZ2, que está ao longo do eixo Z, e o dx2 menos y2, que está sobre os eixos x e y. Porque aí, digamos, muito mais naturalmente, né, por assim dizer, eu terei aí uma geometria octaédrica, eu serei conduzido, né, combinando esses dois orbitais com os 3 orbitais P e com o orbital S, eu serei muito mais facilmente conduzido à geometria octaédrica, que é a que eu desejo. Né? Desejo orbitais híbridos, sejam degenerados e cujos lóbulos estejam voltados para os vértices de um octaedro. Né? Então, por questões de simetria, que é algo que, como disse, está, né, no momento acima e além do nosso curso aqui de Química Geral, mas enfim, da nossa aula de Química Geral, mas enfim, ficando apenas com a geometria, né? Enfim, é bastante claro, é fácil aceitar, né? É fácil aceitar que os orbitais D a serem escolhidos para essa hibridização sejam os orbitais DZ2 e dx2 menos y2, porque são justamente os orbitais que estão sobre o eixo Z e sobre os eixos x e y. Então eu preciso escolher orbitais que sejam apropriados para, né, a construção dos orbitais híbridos. Né? Não podem ser quaisquer orbitais. Né? Existirão combinações que são mais apropriadas. Perfeito? Enfim, é o que importa dizer. E aí então, né, aquelas geometrias típicas, né, que nós já conhecemos e que é importante que as memorizemos, enfim, que as tenhamos em mente, porque muitas espécies químicas apresentarão efetivamente essas geometrias ou, quando não for o caso, vão terminar exibindo alguma geometria que pode ser considerada como derivada, né, de uma dessas geometrias aí canônicas, tá certo? Bom, então nós podemos agora então associar, né, a cada uma das geometrias que nós já conhecemos, né, da utilização, da aplicação do modelo de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, nós podemos associar então cada uma dessas geometrias com tipos, né, de orbitais híbridos. Então, ângulo de ligação de 180 graus, geometria linear, hibridização SP. Ângulo de ligação de 120 graus, geometria trigonal planar, hibridização SP2. Né? Geometria tetraédrica, hibridização SP3. Geometria bipiramidal trigonal, hibridização SP3D. E, por fim, geometria octaédrica, hibridização SP3D2. Tá certo? Muito obrigado, então, e até a nossa próxima aula.